Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso perfil. Hoje com um tema muito interessante. Vamos conversar um pouco sobre gestão das emoções e a vida do concurseiro. Eu tive grandes experiências na fase de concursos, grandes experiências emocionais, e eu acho que esse é um tema muito sensível, é um tema que muita gente pergunta, é um tema que não vejo muitas pessoas falando, mas que eu vejo muitos comentários a respeito. Então eu decidi chamar aqui meu grande amigo Felipe Duque. Acredito que daqui a pouco ele vai estar pedindo para entrar. Então quem for entrando, só peço que, por favor, digam aí se o áudio está legal, se o vídeo está ok. Grande Lucas, meu amigo do Sua Procuradoria, seja bem-vindo, meu irmão. Fique à vontade. Eu sei que você também, assim como eu, é um grande fã do Felipe, né? Então vamos aproveitar um pouco do conhecimento, da sabedoria e do carinho que esse cara tem. E para falar um pouquinho, antes dele entrar, daqui a pouco eu vou falar mais, mas Felipe Duque, como vocês sabem, é procurador da Fazenda Nacional, daqui a pouco ele vai se apresentar para a gente. E ele é um grande modelo, de profissional, é um grande modelo de pessoa, é um ser humano diferente, assim. Felipe Duque é um ser que tem uma luz, sempre está disposto a ajudar, sempre está disposto a estar com a gente. Eu acredito que daqui a pouco ele vai estar pedindo para entrar, mas fiquem à vontade. Bom, o áudio está ok, o vídeo está bom, que bom. Fiquem à vontade também para começar a mandar as perguntas. Eu vou anotar as perguntas que vocês tiverem. Perguntas como lidar com reprovações, como lidar quando a gente não tem um apoio familiar para os estudos. É muito comum isso acontecer, é muito comum, na verdade, perguntarem sobre isso, especialmente com relação a reprovações. Nesse início de ano, várias pessoas me perguntaram, né, como é que eu lidava com as reprovações, como é que eu conseguia seguir em frente. Essa ideia de que a gente não vai conseguir, essa ideia de que está muito difícil, que eu não passei por um ponto, não passei por 2 pontos, acaba minando um pouco a parte emocional. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, podem perguntar. Acho que o Felipe está pedindo para entrar aqui. Eu já aceitei e ele vai já entrar. Fiquem à vontade, pessoal. Grande Felipe. Como é que você tá, meu irmão? Rapaz, eu não sei se é o seu vídeo ou o meu, mas está travando um pouquinho. Está travado aqui o seu vídeo para mim. Se alguém quiser colocar nos comentários aí se está travando para vocês também. Não sei se é a minha internet ou a de Felipe. Parece que deu uma travada aí, meu irmão. Quem está entrando agora, gente, se tiver com problema no vídeo ou áudio, se é o meu ou do Felipe, avisem aí. Eu acho que é o dele porque ele acabou saindo, né? Sim, tá travando um pouquinho. Vamos já resolver isso daí. Travou de Felipe. Porque o Felipe tem energia positiva tão grande que nem o celular dele consegue suportar. Vocês vão ver. Hoje vai ser muito bom. Deixa eu adicionar ele aqui de novo. Vamos nessa, vai dar certo. Sejam muito bem-vindos, gente. Já tem mais de 20 pessoas aqui conosco, sejam muito bem-vindos. E se tiverem dúvidas, experiências, compartilhar com a gente, fiquem à vontade, tá bom? Travada de Felipe. Eu já aceitei ele de novo aqui, acho que ele deve estar com algum problema lá. Felipe já saiu. Felipe é um profissional muito requisitado em vários lugares, não sei nem onde que ele está agora. Está treinando gente para prova oral, está gravando vídeo no STF, tá um monte de coisa. Mas digam aí para mim, gente, vocês que já estão conosco, qual a sua maior dificuldade emocionalmente em provas e concursos? Como é que tem sido? É uma dificuldade com reprovação, falta de apoio? Me conta um pouquinho aí, a gente já passou por tanta coisa, que a gente pode te ajudar de alguma forma. Sejam muito bem-vindos. Maria Alice, Raul, a galera da PG Amapá está entrando. Coisa boa. Sejam bem-vindos, meus amigos. Vai dar certo, gente. Daqui a pouco ele vai entrar aí. Mas como eu estava contando ainda há pouco, antes dele entrar, conheci o Felipe Duque e o que me chamou a atenção com relação à pessoa dele foi justamente o fato de se importar.
quando a gente está estudando para concurso público, a verdade é que a jornada ela é muito solitária. É uma jornada que, embora a gente tenha amigos, colegas, tenha o pós-prova, a verdade é que muitas vezes a gente se sente muito sozinho. E poucas vezes, além da nossa família, dos nossos amigos muito próximos, a gente sente que realmente alguém está se importando com isso. Eu lembro que em 2018, na minha prova da PGM Manaus, eu fiz a segunda fase e eu me senti um pouco injustiçado pela banca, né? Porque foi o CESP. E aí eu fiquei um pouco injustiçado, me senti um pouco injustiçado com depois do espelho que saiu de segunda fase. E eu falei com vários professores, o Felipe era só um dos meus professores na época, só mais um no caso. E eu mandei mensagem para vários professores conversando e alguns concordavam comigo, outros não, a gente estava ali numa possibilidade de recorrer. Mas o Felipe foi um dos poucos, na verdade foi o único professor que ligou para mim. Ele ligou, fez uma ligação, perguntou como eu estava, perguntou como eu estava me sentindo, me deu conselhos, então foi ótimo. Foi assim, uma coisa que eu não esperava e assim, emocionalmente a gente sempre fica muito sensível, porque depende, aquilo ali envolve nossa vida profissional, pessoal, o que a gente vai ser no futuro. Então, receber uma ligação, um apoio, uma palavra de incentivo sempre ajuda demais. Uma pessoa colocou aqui, eu perguntei, né, quem queria falar sobre as suas maiores dificuldades. Colocaram aqui, lidar com a idade e o tempo passando. Me sinto com um peso nos ombros. Sobre isso, eu vou te contar uma situação de uma pessoa muito querida que trabalha conosco na PG Amapá, procurador do Estado do Amapá. Eu quero um dia, quem sabe, se eu conseguir fazer uma live com ele, que é o Dr. Cassiano. O Dr. Cassiano é procurador do Estado do Amapá e ele já tem mais de 70 anos, Dr. Cassiano. E aí você me pergunta, nossa, ele já está há tanto tempo na PG Amapá? Não, não está há tanto tempo assim. Ele passou no concurso de 2008. Faça os cálculos. Ele passou no concurso de 2008. Hoje ele já tem mais de 70 anos. Ele, quando passou no concurso, Dr. Cassiano, ele já era aposentado do Banco do Brasil. Então, assim, eu sei que é muito clichê falar que idade é só um número, você pode, se você se esforçar, você vai conseguir entrar em qualquer fase. Mas, assim, essa história é maravilhosa. A história do Dr. Cassiano é maravilhosa. E um dia, quem sabe, eu posso trazer ele aqui para fazer uma live. Eu não sei como é que vai ser, mas vamos tentar. Então, não se incomode muito com essa questão de idade. E aí, meu amigo Felipe, deu certo agora? Agora eu tô aqui. E aí, meu irmão, beleza? Beleza, eu já Boa estava aqui noite. já contando umas histórias, que o pessoal falou aqui de idade, eu estou contando a história para eles de um procurador lá da Amapá, colega nosso, o seu Ah, Cassiano, você ia adorar conhecer ele. Ele tem ó, mais de 70 anos, acho que ele tem 72, se não me engano. E quando ele passou no concurso da Amapá, ele passou em 2008, ele já estava aposentado no Banco do Brasil. Então, assim, o pessoal fala de idade, assim, e assim, ele é um procurador super ativo. Pra você ter uma uhum. ideia lá, a gente chama ele de Mestre Cassiano. Porque, assim, é maravilhoso. A gente liga para ele, ele passa meia hora conversando com a gente, conta as histórias e tal. E ele é chefe de um setor de execuções que tem uma demanda gigantesca. Ele é um cara, assim, maravilhoso. Mas, meu amigo, Ô, meu seja muito irmão. bem-vindo. Que bom ter você E aqui. aí, como é que Que você verdadeiro tá? sonho ter você aqui. Tantos vídeos assistir, de experiências compartilhadas, meu irmão. Seja muito bem-vindo, cara. Boa noite. Ô, Kevin, boa noite, meu irmão. Tava conversando com o André há pouco tempo, né? E ele falando, rapaz, Kevin foi lá do conteúdo de projeto, tá lembrado disso, né? Eu falei, nossa, velho, tava esquecido, tava esquecido. Então, são algumas coisas que a gente vai fazendo no tempo, né? Que vão dando cada vez mais valor. E aí, quando eu converso contigo aqui, a gente vai vendo alguns frutos, ainda que sejam pequenos, poucos. E eu vou ficando muito feliz, porque conversando com a colega que você está acompanhando lá em São Paulo, né? Para a prova de Goiás, e ela me falando, portanto, do seu trabalho, também do seu esforço, que você está se doando para ela conseguir, de alguma maneira, entregar o máximo que ela pode numa prova oral, eu faço, caramba, que coisa boa. A vida nos presenteia com tantas coisas maravilhosas, como tá aqui com você, meu irmão. Então, é uma satisfação comigo a gente conversar hoje. Ô, rapaz, eu tava falando agora há pouco, deu um problema, acho, nessa internet, não sei. E aí eu tava contando com o pessoal, eu não sei se você lembra disso, mas em 2018 eu era aluno do Conteúdos PGE e a gente fez, inclusive foi a primeira vez que eu encontrei com o André.
E aí, o André é um cara, bicho, o André é um cara sensacional. Já encontrei com ele em alguns lugares no Brasil, inclusive em Curitiba. E duas coisas me chocaram nessa época de 2018. Eu estava engatinhando ainda nas procuradorias, e Aham. aí eu lembro que eu fui almoçar com a minha esposa num restaurante lá em Manaus, e o André mandou mensagem no grupo: galera, quem quiser almoçar, a gente vai almoçar em tal lugar. Beleza, eu fui, cheguei lá, sentei numa mesa assim, meio acanhada do lado, e o André saiu da mesa onde ele estava, e eu achava assim, pô, o cara é dono de um curso, um negócio assim, né? Veio falar comigo, me deu um abraço, falou: cara, não quer sentar aqui com a gente? Parece uma besteira, mas eu tava falando com o pessoal aqui que, assim, nessa vida de concurseiro, a gente sente tanta solidão, às vezes, meio que fica isolado, que um ato de carinho, um ato de se importar, faz toda a diferença. E a outra coisa foi que nessa prova, eu tive da PT Manaus, inclusive, na Aham. segunda fase, eu me senti muito injustiçado pela banca. Eu segui uma tese enfim, não cabe mérito aqui, mas segui uma tese do TCU na época, eles seguiram outra controvérsia, e eu mandei mensagem para vários professores, inclusive para Uhum. você. E aí você foi o único que me ligou. Eu não sei se você lembra disso. Você me ligou, tava no shopping, inclusive, lá em Manaus, e falou: cara, eu acabei de ver sua mensagem aqui, nossa, que injustiça. E começou a debater comigo. E aquela empatia que você teve de se importar com aquilo ali, cara, isso fez toda a diferença para mim. E assim, né, não querendo puxar saco, nem nada disso, não. Mas você, minha esposa sabe, ela tá acompanhando aqui a live também, que você se tornou para mim um modelo, não só de profissional, de procurador, né, de advocacia pública, mas de ser humano. Isso é que eu estou falando, mas tenho certeza que quem está acompanhando aqui e já te conhece sabe, você tem um livro maravilhoso, você tem uma... Não é à toa que hoje você trabalha com um dos caras que eu não conheço ainda, mas que é um dos mais generosos que eu conheço, que é o Márcio Cavalcante, embora não... e vocês estão juntos nisso. Então, assim, Felipe, você para mim é uma Meu honra de irmão, verdade ter você aqui. Tem as suas deixe experiências disso, meu irmão. compartilhadas. Quem não conhece ainda, vai lá no YouTube, experiências compartilhadas. O Felipe fez um projeto aí, vários procuradores, advogados da União, falaram, cara, eu, de verdade, quase todos os dias, se não fosse todos os dias, eu botava para escutar, para me inspirar nas histórias. O da Clarissa Borges, eu escutei, sei lá, bicho, umas 10 vezes, porque é sensacional aquele É, projeto, meu irmão. Então, assim, de verdade, te agradeço por ter aceitado o convite. Sei que sua agenda é lotada, assim, você está viajando o Brasil todo aí. Mas, assim, te agradecer de coração. E, assim, pode ser que tenha alguém aqui que não te conheça, eu acho difícil. Mas, como pode ser que tenha, quero que você se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho, da sua história. E, meu irmão, ô, a meu casa é irmão. sua, fica à vontade. Olha, veja, eu não lembrava desse fato, de jeito nenhum, assim, da prova ligando para você. Eu acho que são coisas que vão acontecendo naturalmente durante a vida e eu só posso realmente dedicar a Deus, assim, a sua generosidade, seu carinho, as coisas que vão acontecendo de alguma maneira. A gente começa a perceber que já não é por fruto próprio, não é por esforço pessoal. Conhecer pessoas maravilhosas como o Márcio, estar junto em projetos que de alguma maneira a gente sabe que tenta engrandecer as outras pessoas. Eu acho que são atos que a gente vai tentando fazer eu acho que é por uma gratidão à vida de alguma maneira. A gente se sente tão próximo de um amor divino que eu falo assim, não me sinto merecedor disso. Então vamos passar isso adiante. De alguma maneira a gente dá um empurrãozinho também a alguém, né? E meu irmão, veja, entraram pessoas aqui, por exemplo, Ticiano, colega que participaram do Experiências Compartilhadas também, né? Então a gente vai ligando de alguma maneira, quando o João Cabral de Melo Neto ele fala isso, que um galo sozinho ele não tece uma manhã, são vários galos cantando. Eu acho que eu acredito muito nisso na vida, né? A gente vai, de alguma maneira, participando dessa sinfonia. Sim, sem dúvida, sem Meu, dúvida. É o meu irmão, transbordar, né? Não sei se você viu aí, mas passou uma pessoa que eu tô aqui, eu fiquei até um pouco emocionado. Uma pessoa falou assim, que admira muito seu trabalho e colocou assim: o senhor transforma vidas. E eu acho que o nome da pessoa é Ernesto. meu Ó, acho que irmão, foi até ele que comentou aqui, ó. eu Pronto, o Ernesto colocou encontrei, aqui: o senhor velho, transforma vidas. O que, que você acha? encontrei. O que, que você me fala disso, cara? Qual que é a sensação de você ouvir um negócio desse? Eu, eu, eu literalmente quero vir a isso. Eu dedico inteiramente a Deus qualquer carinho, assim. Eu não deixo na dica para mim, assim. Algo que eu entrego e continuo fazendo o que vai sendo me dado, né? Mas não prefiro dedicar realmente quem merece. A gente vai tentando fazer aqui dentro do trabalho humano possível para ajudar. Que show, meu amigo. Então, antes da gente começar a chorar aqui, vamos falar de outras coisas por enquanto, né? A gente já vai entrar em outras questões mais emocionais. Mas, meu amigo, me conte. Hoje você é procurador da Fazenda Nacional. Eu sei que você já foi assessor desembargador, não é isso, no tribunal, mas me conta, como é que foi esse teu início
Como é que você iniciou nos concursos públicos? Por quê? Seus pais são servidores? Por que você escolheu a cadeira de advocacia pública? Me conta um pouquinho aí. Meu irmão, eu não tenho nenhum parente no ramo de concurso público ou do direito, assim, né? Nada, exatamente zero. Entretanto, eu acho que eu sou uma continuidade dos meus irmãos. Então, minha irmã, na época, era muito inteligente, assim, ela era uma pessoa de colégio que sempre era a primeira colocada, era premiada, sabe? Então, quando eu olhava para ela, eu via ali um modelo de genialidade e ela fazia concurso de tribunal. Ela tinha passado para técnico, para analista. Meu irmão era jogador de futebol, literalmente. Meu irmão tentou ser jogador de futebol até os 24, 25 anos, era jogador. Eu tinha um sonho também, vou ser jogador de futebol. Só que quando eu via meu irmão ali, dando duro, e via minha irmã ali fazendo o certo, né? Mas alcançando, eu fazia, bom, eu não sou um craque que nem meu irmão era um craque, e minha irmã, por outro lado, era uma gênia. Então por isso que ela passou no concurso. Aí eu fazia, rapaz, eu tô lascado. Eu não sou nenhum dos dois, entendeu? Aí de alguma maneira, eu segui o lado da minha irmã, porque meu irmão, até ele mesmo, se virou e falou assim, bicho, acho que um negócio bom é estudar para concurso. Futebol não dá certo, não. Então acabou que a gente grudou assim a parceria eu e ele, e feito realmente dois irmãos, nós fomos estudando juntos, de maneira que cada um ia puxando o outro, né? Então, por enquanto que eu entrei na faculdade, não pensando... Não, minha amiga Siri, agora não. Então, por enquanto que eu pensava assim, não nos colegas, em fazer laços de amizade durante a faculdade, eu pensava literalmente em aproveitar aquilo ali como alguém que queria dar o máximo. Eu não passei numa faculdade pública, eu passei numa faculdade privada, fiquei com aquela dor também de fazer, meu Deus do céu, tudo que eu faço dá errado, eu não tô mal, eu tô querendo tentar fazer alguma coisa que de alguma maneira mostre que eu sou merecedor disso, eu não era. Então eu falei, pô, o que eu posso fazer eu vou fazer um compromisso, firmar, que desde o momento que eu pisar nessa faculdade, eu vou me dar o máximo para alcançar concurso público. Então talvez minha vida foi toda assim. Então, até é interessante isso, Kevin, porque quando a gente vai conversar sobre esse aspecto emocional do concurseiro, a principal coisa que se tem quando as pessoas conversam comigo, e talvez, veja que isso é interessantíssimo, porque quando você faz a descrição, Felipe passou os 24, passou os 19, que seja, isso traz a tônica da comparação e você fala assim, pô, esse cara é um gênio. Sim. E eu faço assim, meu irmão, velho, você tá tão enganado, você não sabe, velho, que assim, eu passei os 19 para técnico, mas eu comecei há 1 ano e meio estudando. Sim. E você não sabe que quando eu passei os 24, eu comecei aos 19 estudando para concurso. Então, quando a turma fala, bicho, tu é novo, eu fazia assim, novo, mas as costas tudo cheio de artrose já, bunda quadrada, você não sabe. De alguma maneira você chegava ali, né, e situava o cara, falava, velho, eu tô há 5 anos pagando o preço, tá? Eu não cheguei agora, não. Então, são as coisas que as pessoas não gostam de ver, né, que são os bastidores, e que de alguma forma, eu acho que isso traz um pouco essa paciência que a gente não tem, para a gente lidar, inclusive, com essa emoção de falar, poxa, quando é que eu vou ser aprovado? A gente estava fazendo um curso agora de prova oral para Goiás e Alagoas, e eu vi algumas pessoas que eram ali as primeiros colocados, que tinham mandado mensagem para mim há 4 anos atrás. Eu falei assim, tá vendo, velho? Esse cara tá desde 2017 batendo na tecla aí, por isso que ele tá colocando nas primeiras colocações agora, sabe? Então, acho que são essas coisas que, de alguma maneira, a gente olha para a trajetória de alguém, a sua mesmo também, né? Como você já sofreu esse processo de purificação, né? De sair milho de pipoca e finalmente depois de queimar tanto, né? De estar ali doido na panela, você estourou. Mas demorou um tempinho, né? Para esse fogo queimar e você entender que esse fogo era bom, né? Sim, e assim, falando disso, a gente pode extrair uma coisa que eu já conversei com vários alunos, que é um dos maiores vilões nesse estudo para concurso, e estudo em geral, e na vida até, mas focando um pouquinho em concurso, é a comparação. A partir do momento que você começa a se comparar com quem quer que seja, o peso emocional que isso traz, cara, é incalculável. Porque se você se compara, você não consegue ver a situação familiar, a situação do dia a dia, se aquela pessoa trabalha. Assim, uma das piores coisas para quem está estudando é querer se comparar. Tanto que esses dias uma aluna mandou mensagem para mim, desesperada, cara, no começo do ano. Acho que se não foi no dia 1º, foi no dia 2 de janeiro agora. Desesperada, professor, eu não sei mais o que fazer e tal, e não vai dar certo e tal. Eu já fui para a segunda fase, não vou para a prova oral. E eu disse,
calma, tá tudo bem, o que tá acontecendo? Me diz, quanto tempo você estuda? Ah, eu estudo há 3 anos. Eu disse, minha filha, eu estudei quase 5 anos para passar para procurador. Tá tudo bem, tudo vai no seu tempo, vai dar certo. Talvez seja uma metodologia ou outra ali que você não esteja se adaptando. Mas não se compare, porque fulano de tal passou com, sei lá, igual você, 24 anos. Meu amigo, você não sabe o que aquela pessoa já passou. E outra coisa, nós somos seres humanos. É uma coisa que eu bato na tecla. Nós somos seres humanos e não robôs. E por que eu quis fazer essa live contigo? E a minha ideia é fazer várias lives com outros amigos. Esses dias eu vi uma coisa super interessante de um neurocientista. Ele falou assim, uma das melhores coisas de se ver nas pessoas é quando elas encontram um outro humano. Como assim? Na vida em sociedade, a gente tem tanta, entre aspas, capa, tanta, se você vai num evento, você é de um jeito. Se você vai no trabalho, você é de um jeito. Mas quando você se revela humano, de alguma forma, se você mostra a sua emoção e alguém te vê e vê que você sente aquilo também, ela conecta. Naquele momento ela conecta. E a partir daquele momento em que há essa conexão, aí sim, a gente tem um verdadeiro relacionamento entre seres humanos. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes a gente vai fazer prova, ou enfim, essas comparações começam porque a gente não vê o ser humano. A gente vê o cara do resultado, a gente vê o resultado no primeiro lugar, é o segundo lugar. Então isso traz um peso emocional muito grande. Eu imagino que para você, dentro de casa, isso tenha sido muito pesado, Total. porque assim, um irmão, um craque de bola, uma irmã, um gênio de escola. Então assim, eu imagino que isso aí deve ter sido muito pesado para você. Mas que bom que você conseguiu manejar tudo isso e hoje uma palavra que eu falo muito, você está transbordando, né? Você já conseguiu alcançar aquilo, agora você está transbordando para outras pessoas. Isso é muito massa, cara. Mas continua, você estava falando que aí você decidiu estudar, foi vocês juntos, né, como irmãos. Que massa isso. Foi quando a gente começou a perceber que era melhor trabalhar junto, Kevin, porque é isso, de alguma maneira você precisa se atrelar a pessoas, né, que tenham essa mesma ideia. Eu gosto de ver o mundo que nós somos pedreiros de casas incompletas, né? Então, a gente está sempre erguendo muros ali, construindo nossa casa aos poucos. E justamente o fato de você não ter essa perfeição ou essa autossuficiência faz com que a gente vá buscando realmente o que é que pode ser melhorado, né? Então, eu acho muito interessante essa visão de mundo de você pegar e atrelar a disciplina, que ela é libertadora. Entretanto, a disciplina por si só, ela é algo que ela é uma capa, como você disse. Ou seja, ela é a roupa muito bem arrumada, ela é o cabelo muito bem cortado, mas a gente sabe que a disciplina sem esperança, a disciplina sem, portanto, um ato ali de amor genuíno, ela não se sustenta. Então, é por isso que, de alguma forma, você tem que ver um pouco de sentido naquilo que você faz e alcançar essa ideia libertadora, digamos assim, né? De você sair um pouco da sua comparação com o mundo e se comparar a quem você é. Veja, você deve ter visto isso. Durante a pandemia, ou melhor dizendo, todo o ciclo que a gente tem de afastamento, muitas vezes, algumas pessoas próximas, elas criavam inimigos. Eu e Kevin, nós somos inimigos. Eu começo a falar mal de Kevin. E a única coisa que me resta, ou melhor dizendo, a única coisa que eu percebo após encontrar Kevin, era que tudo aquilo que eu criei era da minha imaginação. Bastou a gente se encontrar para a gente ver que não tinha todas aquelas picuinhas que a gente imaginava ter. Então, de alguma maneira, isso também atinge as pessoas que estudam. Porque você começa a perceber, portanto, que aquele cara que era enfim, que está passando, que está ali, que está alcançando grandes posições, ele também sofre que nem você, meu irmão. Eu vi as pessoas, os primeiros colocados, conversando sobre os mesmos assuntos que eu conversava 3, 4, 5 anos atrás. A mesma coisa. Isso no almoço, no jantar. A gente acompanhando as pessoas falando, você tá vendo, velho? Os sentimentos humanos, eles permanecem. Agora, como cada um sofre isso? Como cada um sente? E aí você vinha pessoas extremamente, assim, tímidas, né? Com certa vergonha, ou com um certo lado assim mais fechado, talvez guardando muito aquelas informações. Sim. E não refletindo, portanto, sentindo merecedores de estarem ali, ou não sabendo olhar um pouco mais para a sua trajetória. E isso eu acho que é algo que você também passou, né? De alguma maneira, nesses sofrimentos, nessas dores aí da caminhada. O que é que você pode até dividir aqui com o pessoal, o que é que você achou mais difícil, Kevin, na sua trajetória, assim? Cara, eu sempre tive uma questão
que até hoje eu trabalho, inclusive dentro da terapia em relação a isso, que é a necessidade de aprovação. E aí eu fui me enveredar para os concursos que você necessariamente precisa ser aprovado. Tá? Sim. Então, assim, essa necessidade de aprovação me frustrava muito. Não necessidade de aprovação que eu digo necessariamente para passar num concurso, Uhum. necessariamente ser aprovado numa prova, mas em geral. Isso refletia demais nos meus estudos. Porque, por exemplo, quando eu comecei a me dedicar para procuradorias, eu já tinha sido aprovado no Tribunal de Justiça, ainda durante a faculdade. Mas Sim. quando eu fui para começar a estudar procuradorias, eu não tinha tomado posse ainda no cargo, não tinha sido nomeado. Então, durante algum tempo, durante um ano e meio, mais ou menos, 2 anos, eu dependi muito da minha família, dependi dos meus pais, dependi da minha esposa. Então, assim, aquela necessidade de eu trazer um orgulho para minha casa, de eu trazer aquela alegria para meus pais, para minha esposa, para meus amigos, cara, isso foi uma carga emocional muito grande que eu precisei carregar durante muito tempo. Depois de passar um tempo, depois que eu fui aprovado, Felipe, eu fui perceber, eu fui entender dentro de mim que eu não precisava de nada disso para ser amado por eles, para ser amado pelos meus pais, para ser Uhum. amado pela minha esposa, pela minha irmã. Eu não precisava de nada disso. Hoje eu já consegui ter essa maturidade para entender. Mas eu ver isso para mim, pessoalmente, foi uma coisa assim que me carregou, eu carreguei durante muito tempo. E eu também não sei se você vai lembrar disso, mas assim, foi uma coisa que você falou, não lembro se foi numa live ou se foi, eu não lembro onde foi que você falou isso, mas eu lembro da história, eu lembro que você contou que num dos cursos que você fez de prova oral, e eu estava estudando para prova oral do rapaz, você deu essa aula, eu acho. Alguém falou para você assim, para meio que você não ser muito amigável, não ser muito despojado com o examinador. E teve um examinador lá que, no final das contas, meio que você acabou abrindo um sorrisão, e quando acabou a prova, disse que aquele era o melhor dia da sua vida, alguma coisa nesse sentido. Pode até me corrigir se eu estiver errado. Isso ficou na minha cabeça. Isso ficou assim, cara, que interessante, bicho. Eu não preciso ser um robô, eu sou um ser humano. E especificamente para a prova oral, que foi na época que eu ouvi isso, eu falei, quer saber? E eu fiz um curso também, e os caras falaram assim para mim: olha, jamais, jamais cumprimentem o examinador. Se você sentar lá na cadeira e estender a mão pro cara, você vai passar vergonha. Não faça isso. Cara, eu fiquei assim, meu amigo, mas eu tenho que me conectar com a pessoa, como é que eu vou chegar e não vou cumprimentar, cara? E aí, enfim, lembrei dessa sua história e fui fazer a prova oral do PG Amapá. Chegando lá, bicho, aí começaram 4 bancas examinadoras, aí eu fui o primeiro banca de tributário, que você também, para quem não sabe, é um ótimo, excelente tributarista, né? E aí cheguei na banca de tributário, primeira coisa que o professor fez, o examinador fez: boa tarde, candidato, tudo bem? E me estendeu a mão. Cara, por um milésimo de segundo ali, eu fiquei naquela dúvida, né? Pô, bicho, será que é uma pegadinha? Será que não? Mas quer saber? Peguei na mão do cara, aí foi arguição, foi massa. Terminou, cara, eu me conectei tanto com o examinador naquela época, naquela hora, que acabou a prova, era a minha primeira banca. Acabou a prova, ele cumprimentou e disse assim: parabéns, doutor, seja muito bem-vindo à sua nova carreira. Era a minha primeira banca, era a minha primeira banca. Cara, aquilo me trouxe uma paz, me trouxe uma paz. Aí com meus alunos de prova oral, esses dias eu estava brincando com eles. Brincando não, eu estava falando de verdade, só que sorrindo. Uhum. Eu disse assim, eu vou convencer vocês que a prova oral é a prova mais divertida de todas as fases. Aí os caras, tá louco? Por que você tá falando isso? Não, maior atenção e tal. Eu falei, ó, é muito lógico. Quando você vai com uma prova objetiva, tá todo mundo muito tenso. Porque é muita gente, o corte é grande, muita gente não se conhece, tá em primeira vez, então você sente a tensão. Quando você vai para uma segunda fase, algumas pessoas já se conhecem, já tem aqueles grupinhos, pô, aquele ali eu já fiz prova com ele, já deu um pós-prova com aquela galera. Na prova oral, cara, você já tá ali com aquela galera há meses. Então, assim, até o jeito que os examinadores falam contigo, já não é chama candidato, você é doutor, é fulano de tal. Então, assim, para mim foi a prova realmente mais divertida. Querendo ou não, foi a que eu me pontuei mais. E assim, essa dica que você deu, que não foi uma dica, né? Na verdade, foi uma experiência de, cara, seja você, claro, respeitando as regras do jogo, sendo formal, mas seja você. Então, esse fato de necessidade de aprovação e esse que você falou para mim, claro que não foi só isso, mas, cara, isso aí me pegou de um jeito que eu conto isso para todo mundo, inclusive para a Marina, que fez falando também, ela sabe dessa história. Mas é assim, cara, foi maravilhoso. Mas tem essa história que aconteceu com você de verdade, né? Ou não? Também Show, meu foi. irmão. Eu fiz uma com ela lá ao vivo, eu não posso contar aqui, isso aí eu não posso contar aqui. Mas é justamente essa ideia. Ou seja,
o cara te recebe com um sorriso no rosto, de alguma maneira ele tá querendo te acolher, né? E você vai ser o cara fechado, vai falar assim, boa tarde, excelência, ou de alguma maneira, simplesmente cumprimentando de maneira fria, ou não cumprimentando. Imagina se você dá um legal, você só bate nele assim e toca, né? Ou seja, o cara foi acolhedor contigo, né? Então, sei lá, o cara soltou uma piada pra você, você não vai rir? É claro que você vai, de alguma maneira, entregar, né? E aí eu acho que você não precisa ser um cara que vai babar, cooptar a banca, de jeito nenhum. Sim. Mas, às vezes, você pode, muito bem, Kevin, no boa noite, no boa tarde, do elevador, que às vezes você entra, tem alguém e você fala boa tarde. É um boa tarde tão seco, tão Sim. frio. E por que você não chega no dia da prova oral e fala boa tarde, excelência? Ou seja, como alguém que está sorrindo com os olhos, como alguém que está ali, sinto feliz de estar aqui hoje na sua presença. Basta isso. Não é necessário que você externize de outra forma, é necessário que você demonstre que está à vontade. Agora é interessante isso, Kevin, eu não lembrava isso, da autoimagem, de alguma maneira é algo que está enrustido em todos nós, é uma luta, né? Nós somos gerúndio, ou seja, nós estamos fazendo, né? Então, de alguma maneira, eu não posso ter, né, pelo menos em teoria, a minha imagem pronta. Eu não sou um ato puro, eu não sou um ato pronto, eu sou um ato em potência. Então, por isso que, em tese, é bom se desprender o máximo dessa nossa autoimagem. Ou seja, quando você não tem uma imagem pronta de si, nesse sentido do que é que os outros pensam, você não tem medo de perdê-la. Porque você não Sim. tem o medo, de alguma maneira, da sua opinião pública, né? Você tem que sempre pensar, poxa, minha ação aqui numa prova oral, ela é necessária? Eu estou fazendo, na minha atitude aqui, gerando algum tipo de benefício? Então, por exemplo, aquele cara que apresenta um trabalho na faculdade, ele apresenta porque ele tem que apresentar. O cara se apresenta no prova oral porque ele tem que se apresentar. Você faz alguma coisa no seu trabalho com as pessoas aqui porque você sente algum chamado, alguma vocação, seja de entregar o seu máximo, e você tem que fazer isso. Não é com base naquilo que vão me dizer, né? Poxa, se o cara me xingar aqui ou se eu me elogiar, eu continuo fazendo aquilo que eu sinto que ele para fazer, velho. Eu continuo fazendo, entendeu? Apesar das palmas e das vaias, o caminho continua tendo aí pra gente seguir. Eu acho que isso é muito bacana. Eu acho isso muito bacana. E isso tem um cuidado muito grande com a nossa autoimagem, né? Eu conversava isso com uma pessoa muito próxima, porque às vezes essa vergonha que a gente tem de ser julgado, ela traz sempre muito a visão do que é que o outro nos vê, né? E no fundo, é muito ruim. Eu também sinto isso. Show de bola. Meu amigo, o Marcelo é um grande amigo aqui, tá dizendo, meu querido Duque, a quem tem resistência ao genuíno, utilize muito ou participe. Parabéns pelo grande trabalho. O Marcelo é um grande irmão meu na Procuradoria, irmão da vida, e eu acho que ele te conhece de Recife, hein? Não sei não, mas talvez te conheça por lá. Ô, meu irmão, um Cara, grande abraço, Marcelo. ô Duque, deixa eu te perguntar aqui, cara. Uma coisa que me perguntam muito aqui no Instagram, bicho, e assim, eu vejo que é uma preocupação da galera, mas eu acho que com a maturidade chega, você vai entender. Mas como é que você lidava, bicho, com as reprovações? Tipo assim, eu sei que no começo seria meio que é normal que aconteça. Mas assim, quando você já estava no nível legal, que teve uma reprovação, como é que você lidava isso internamente? Como é que era pra você? Aquela expectativa que a gente tem, Kevin, de toda a prova que a gente vai, a gente se coloca de alguma maneira algo que você quer alcançar. Você tem esperança que você vai passar. E comigo, eu acho que eu já blindava um pouco mais isso. E até para as pessoas que conversavam comigo, eu falava assim, não, eu tô indo lá na PGE do Ceará, mas eu tô indo ganhar XP. Eu gostava muito de jogos online, né? E é uma Sim. terminologia do cara que tá ali, né? Que o bonequinho vai ficando mais forte. Então, minha visão é essa. Eu estou indo ganhar XP. Veja, Uhum. eu não estou indo ser aprovado. Internamente você quer. Mas eu Sim. ia moldando isso para dizer assim, eu estou indo ganhar XP. De alguma maneira, a minha bagagem ficará mais pesada. Então, eu estou indo lá para estar aberto para alguma experiência. Seja aquela que você acha que você arrasa na matéria e você decai. Ou seja, tá vendo? Desça do salto. Você não é tão boa assim quanto você acha. Então, de alguma maneira, eu sempre lidava com as reprovações como um pouquinho de XP. Eu estou ganhando XP. Eu estou ganhando XP. Então, era como se, de alguma forma, eu não quisesse olhar para essa oscilação natural que a gente sempre acha que é uma crescente. E eu Sim. confesso que minha vida sempre foi assim, ó. Às vezes eu achava que estava lá, eu descia aqui, né? Uhum. Então, não, agora que tá passando em uma, vai passar em tudo. A maior mentira que eu já escutei, pelo menos para mim. Não significou isso na minha vida, velho. Mas eu lidava muito com essa questão da XP, né? De ganhar experiência. Então, talvez até quando surgiu experiências compartilhadas, foi de alguma maneira com isso. Ó, é experiência, velho.
você tá ali, né, aumentando o seu nível de alguma maneira. Tem algo para você crescer. Agora, se você sempre vai olhar para o corte, não, o importante é a nota de corte. Aí você não consegue enxergar isso. Você não Sim. consegue. Você está sempre olhando, meu desempenho em questões não aumentou, né? E não procurando em cada questão, né, as minúcias ali do aprendizado. Como é que você lidava com isso? Assim, veja, eu estou falando de uma maneira fria, mas é óbvio que é, todo final de semana eu gosto de lembrar isso. Eu geralmente chorava. Eu Uhum. geralmente chorava. Então, de alguma forma, era aquela coisa de, caramba, eu tô fazendo, mas ainda assim é insuficiente. Eu tô me entregando o máximo, mas ainda assim, parecia, portanto, que aquela sensação de controle ela nunca vinha, sabe? Uhum. Então, era muito comum eu sentir isso, essa impotência também. Sim. Cara, pra mim não era muito diferente, não. Eu não falava XP, na verdade era diferente a linguagem, mas a ideia é a mesma. Sobre essa questão mais emocional mesmo, não tem jeito. Tem umas que são doem mais, né? Tem uma, por exemplo, teve provas que eu não passei por uma questão, ou uma procuradoria que eu queria muito, um estado que eu queria muito. Cheguei à segunda fase e não fui para oral. Então, assim, tem umas que doem mais e que realmente eu tirava um dia, cara, pra ficar internamente processando aquele sentimento. Chorava mesmo. Ainda mais no começo, que eu, como te falei, dependia, né, da ajuda da minha família, então tinha Uhum. muito aquele peso de que eu tenho que passar Dependência. porque eu preciso sair disso, eu preciso dar orgulho para eles e tal. Eu já era casado, então assim, tinha um peso muito grande. Depois que eu fui nomeado, diminuiu, mas ao mesmo tempo continuou com relação às que eu gostava mais. Mas Uhum. assim, eu digo que quando eu vou conversar com alguém sobre isso, eu acho que tudo depende do significado que a gente dá para aquela situação. No caso, quando alguém sofre muito por causa de uma reprovação, o significado que ela está dando é de uma falha. Eu falhei. E essa é a primeira ideia que a gente tem. Não passei. Ou seja, falhei. Então a gente fica com aquela ideia de falhei. Então, a partir do momento que a gente ressignifica isso, que é essa ideia do XP, não, eu não falhei, eu ganhei XP. Ou eu não falhei, eu ganhei experiência para uma próxima prova. E para mim, eu até falo para os alunos que é o seguinte: reprovação é a sua maior professora. Quando você reprova, você vai conseguir ver onde é que você vai melhorar para você avançar. Parece clichê, mas é isso. Porque, por exemplo, Verdade. por que muita gente fica empacada nos 70% da prova objetiva? Então, certeza que já recebeu essa pergunta. Professor, como é que eu passo dos 70%? Para mim é muito Verdade. simples. É porque você tem uma métrica de estudo que te dá aprovação em 70%, mas você não está vendo aquilo que está te reprovando que pode te avançar. Às vezes você não está vendo uma questão de civil que você não revisou, deixou de ler lei local, alguma coisa nesse sentido que vai te fazer avançar. E reprovação é isso. É o feedback que a vida te dá para você avançar. Então, a partir do momento que a gente ressignifica, penso eu, ressignifica a reprovação para, ao invés de falha, uma experiência para a próxima, aí sim. O problema é que a gente é humano, o problema é entre aspas, né? Nós somos Isso. humanos, então a gente já se enxerga. Cara, eu assistia vídeos da cidade, eu vi apartamentos nas cidades. Então, para a gente se desapegar disso depois, é um pouco complicado. Mas, assim, se a gente começar a ressignificar, eu penso que ver de uma forma da reprovação, não considerar a reprovação na vida, e sim naquele concurso, cara, eu não vejo. E isso vem com a maturidade, né? Maturidade, depois você passa ali e vai, pô, essa não deu, vou para a próxima, essa não deu, vou para a próxima. E assim vai. E dentro desse tema, Felipe, uma pergunta que eu recebo muito, principalmente a galera que vai para a prova oral, você deve ter ouvido muito isso, Uhum. é aquela famosa síndrome do impostor. O cara chega na prova oral e pensa, poxa, agora vamos descobrir. Prova objetiva, eu passei ali, graças a Deus que anularam duas, eu entrei. A discursiva, eu recorri, deu certo, agora estou no oral. Mas é agora. Vamos chegar lá, na frente de um procurador do Estado, ou do examinador, seja o que for. Vamos Agora a máscara descobrir. cai. E aí, qual que seria o teu conselho para essa galera que sente isso? Eu senti muito, cara. Totalmente, totalmente. Você chega na hora da prova e fala, meu irmão, eu sou um decorador e apostila, né? Eu sou decorador e vadimeco, eu memorizo aqui, eu sou memorizador, um falho memorizador, porque eu esqueço um bocado. E o cara chega na prova oral e fala, né? Portanto, agora não tem para mim. Eu acho que isso foi uma coisa que mais marcou, porque eu conversava com pessoas esse final de semana mesmo, falando assim, pô, velho, eu passo 9 horas me esforçando para estudar e eu estudo 3 ou 4 horas. Ou seja, o esforço que eu faço é muito grande e eu consegui chegar na prova oral. Então, eu não me sinto realmente privilegiado de estar aqui, né?
Então, eu acho que isso é algo natural, é algo que vai fazer com que você olhe muito para o momento atual, ou seja, as circunstâncias do curto prazo. E eu falava assim, velho, Kevin, fala com tua esposa, pergunta para ela o quanto você renunciou para estar aí. Ou seja, pega um pouco tua agenda, olha um pouco para alguns anos atrás e vê o que tu já fizesse. Vê se você de alguma maneira vê esse pertencimento, enxerga isso, que não foi por acaso, de alguma maneira. E eu acho que isso era uma coisa que, de alguma maneira, ia preencher um pouco das pessoas que estavam lá, depois que a gente conversou um pouco sobre isso, porque você enxergava, assim, a sua pequenez em gestos muito simples. Por exemplo, essa questão da comparação, ela é uma coisa que a gente não deve fazer, porque quando eu olho para a vida de Kevin, eu não consigo olhar o que Kevin traz. Agora, se eu tô correndo ali uma maratona e de alguma maneira tem um cara de 60 anos me passando ou de alguma maneira chegando lá, você olha para a coisa e fala assim, meu irmão, é feito o cara que tá ali na piscina e aí você tem a criança que tá na piscina de criança, você tá na de adulto e você chega para ele e fala assim, ei, vem cá que dá, vem cá, velho, eu tô aqui, pode vir, não vai se afogar não, tá vendo, tá batendo aqui na minha barriga. Então, esse tipo de comparação, de alguma maneira, do cara que passou pela coisa e grita assim, vem, pode vir, é de alguma maneira as coisas que a vida vai nos apontando que as coisas podem dar certo. Eu nunca tinha treinado duas pessoas cegas, nunca tinha treinado, cara. Eu não consegui treinar, eu não consegui arguir a pessoa, porque eu chorava horrores, porque aquilo ali me mostrava a minha pequenez e como, de alguma maneira, eu estava distante daquela... Quando o Samuel começou a falar, eu fechei os olhos e tentei equiparar na mesma situação. E aí eu via como o concurso é injusto, como as pessoas não têm igualdade, e isso, de alguma forma, dava motivos para você caminhar para frente. Ver os pais de Samuel, quando levava ele ali, guiava ele até aquela prova oral, você via, portanto, que eu acho que aquela lágrima, ela não corria porque as pessoas me amavam ou admiravam ou sei lá o quê. A lágrima corria quando você consegue enxergar um coração que ama e que se expande na hora. Então, ao ver o pai de Samuel levando ele ali, a primeira coisa que eu queria fazer era, eu quero conversar com o pai dele. Eu quero trocar uma ideia com o pai dele. Porque eu acho que essa é a verdadeira, eu acho que é a verdadeira força que a gente vê. As pessoas, portanto, que estão praticando um gesto de amor, de um coração que se dilata e se expande, eles que quando você consegue encontrar de alguma maneira aquela sintonia, ali que você chora, velho. Não é quando você é amado na vida. Não, é quando você sente alguém exercendo aquela capacidade máxima. Então aquilo ali, de alguma maneira, me deu forças que eu falei assim, nossa, eu tava com o Pécio lá e Pécio falando, por exemplo, veja, coisa simples. Você compra um livro em físico, ele chega com 5 dias na sua casa. Ele pede para a editora mandar o arquivo para ele em PDF. Ele já pagou, demora mais de 30 dias para chegar. Isso, de alguma maneira, ia trazendo para você falar, tá vendo? Como, portanto, você, que está aí, sentindo que você não merece, que você, portanto, acha que você está caminhando e está muito cansado. Olha para a vida desses dois. Olha a tanta coisa que os caras sofreram. Tu ainda está reclamando de quê? Tu está achando que tu não é merecedor de quê ainda? Então, isso, de alguma forma, essas histórias, elas vão entrando na nossa vida e não saem. Por mais que as coisas passem, elas não saem. Então, de alguma forma, o cara tá ali, né, vai deitar e falar assim, meu Deus do céu, como é que tá Pécio? Como é que tá Samuel? E aí você vai reconhecendo, portanto, que você tem que caminhar, velho. Você tem que fazer o seu dever ao qual o seu coração tá dizendo que você tem que seguir, entendeu? Você tem que continuar fazendo aquilo que você faz. Não é hora de você desistir ou mudar de trajetória quando você está em crise. Quando você está em crise, você não faz nada, velho. Você espera que passe. Agora, você não toma decisões bruscas, né? Então, eu acho que talvez seja essa a principal ideia. A síndrome de impostor, para todo mundo que estava ali presente, era somente observar para a sua vida e falar assim, não, né? Eu cheguei até aqui, eu não vou desistir agora, eu não vou me render, eu não vou simplesmente baixar a guarda, agora eu vou lá fazer o que tem que ser feito. Quando passar da outra prova, aí eu reflito um pouco o que é que eu poderia ter mudado, né? Cara, que lindo. Você tá contando aí, eu tô tentando imaginando você lá e vendo a situação, porque não como uma forma de pena, nada disso, que não é pena, não é isso. Mas se importar. Para mim, essa é a palavra. Se importar. Você se importa. A gente tem que se importar. Porque nessa vida de concurso, cara, existe uma competição tão grande
E assim, é natural, você tá ali pra, o nome é esse, é concurso, você está concorrendo. Mas não deixa de ser uma pessoa, de ser. Cara, esses dias uma aluna falou assim: professor, eu tenho medo, a gente fez um grupo de estudo, mas eu tenho medo de algum colega colocar, por exemplo, um prazo errado em algum resumo para eu estudar errado. Eu falei, meu Deus, e pior que comigo, por exemplo, nossa prova oral, tinha uns abençoados lá que depois que saíram da prova começaram a colocar perguntas no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, que não tinham sido feitas só para desestabilizar. Então, assim, apesar de existirem exceções, porque eu com isso considero exceção, a gente não pode usar isso para deixar de se importar, para deixar de amar, para deixar de se entregar por aquilo ali. Cara, quantas vezes eu treinei, quantas vezes eu dei material, claro, legalmente, né? Eu compartilhei coisas que podiam fazer para ajudar, bicho. E assim, eu não me considero melhor e nem maior por causa disso, assim como eu tenho certeza que você não. E aí vem um ponto que eu queria te perguntar, que é o seguinte, Felipe. Muita gente, esses dias eu vi uma discussão muito grande, né, no mundo de concurso sobre a questão da palavra propósito. Porque, assim, eu falo, quando me pergunto sobre carreira, como escolher carreira, esses dias eu estava conversando com um aluno que ele queria seguir a carreira de delegado e ele está migrando para advocacia pública. E tudo que eu conversava com ele, eu vi que quando ele falava de polícia, ele sentia uma tristeza nele. Uma Uhum. tristeza nele. E ele achava que o propósito de vida dele era aquele. Mas ele não tinha certeza. Aí eu disse assim, é uma coisa muito pessoal, de se refletir. Mas eu te pergunto, Felipe, hoje você, procurador da Fazenda, um cara super bem sucedido, professor e tal, você vê que tudo isso que você tem hoje, tudo isso que você passou, tudo isso que você tem experienciado, isso te leva para um propósito maior do que a procuradoria? Ou você acha assim que são coisas à parte? Tipo, o meu propósito de vida não, no meu que está ali, está conectado, mas não está. O que você entende assim de por propósito na sua vida? Porque eu estou te perguntando isso, porque o que eu vejo é que muita gente passa pelo concurso, passa pelas fases, enfim. E mesmo que depois que entra, infelizmente cai em depressão. Infelizmente, cara. Isso acontece Sim. e você sabe que é comum. Porque o propósito da vida acaba se tornando passar no concurso. E aí depois que passa, às vezes é uma dificuldade na carreira, às vezes é uma dificuldade familiar, e o propósito da vida dela, o gás que ela tinha era tudo para aquilo. E depois acabou, porque passou. Uma hora passa. O concurso ele é uma pequena fase da nossa vida, muito pequena, embora pareça longa, mas é muito pequena. Então, você sabe disso. Então, é isso que eu te pergunto. Você sente que dentro de você, que isso é um propósito de se importar, de ajudar? Como é que você enxerga essa fase? É é um temaço, assim, né? Porque ele invoca algo muito pessoal. O concurseiro, ele está sempre buscando algo. A aprovação, como você disse, o reconhecimento até das pessoas próximas, porque é quem você quer agradar, ou você quer mostrar resultado, você quer mostrar que não foi em vão a sua vida. Então, você está sempre em busca de algo. Quando você passa, de alguma maneira, aquela busca do concurso, ela foi satisfeita. Mas se você, portanto, não está bem relacionado, seja com o propósito, ou seja, portanto, com o que você tem que fazer, ou qual o sentido da sua vida, você vai perseguir eternamente uma busca. Isso eu já também vi, presenciei vários colegas. É uma busca incessantemente que só leva a uma insatisfação permanente de vida. A pessoa nunca está satisfeita. É sempre, portanto, projetando em coisas fugazes que não irão preencher. Só que aí tem uma coisa muito interessante, Kevin, porque assim, nesse tempo de morando sozinho também, você vai vivendo algumas fases. Então você vai vendo que, às vezes, quando você chega em casa e você simplesmente liga a TV porque você quer escutar algo, você não quer ficar sozinho, você tem medo do vazio, você tem medo, portanto, do silêncio. Muitas vezes é você querendo preencher algo que deve ser preenchido com barulho, com coisas fugazes, com coisas, portanto, que não completam, que não sedimentam, que não dão aquela convicção que o propósito foi alcançado. Então, várias vezes, a gente quer preencher o vazio, preencher o buraco, preencher as chagas. Só que eu demorei muito para entender isso, que há uma grande importância e beleza no vazio. Na verdade, é o vazio que dá sentido a muitas coisas na vida. Quando a gente está só buscando o alcance dos concursos e sempre o melhor desempenho, e a gente não curte o descanso, por exemplo, você sente que às vezes a segunda tem cara de segunda, todo domingo tem cara de segunda, todo dia perde razão. Então, se você não cria aquele descanso, aquele vazio, você não deixa que a coisa tenha o seu propósito. Então, veja, por exemplo,
quando a gente pensa num vaso, o vaso ele tem que ter aquele buraco do vazio. Se ele não tiver o buraco do vazio, ele não é vaso. Se você tapar ele, ele não é vaso. Então, o mais importante é você saber lidar com esse vazio. Saber lidar, portanto, com essa busca, com essa satisfação. A gente tem uma ânsia muito grande de perpetuar a nossa existência, por isso que a gente gera filhos, por isso que a gente, de alguma maneira, dá nome a um edifício, coloca o seu nome, ou às vezes que você está aqui, né, como professor, Felipe, isso, aquilo. Às vezes pode ser um falso ego aqui criado dentro de mim e mostrar que você precisa de mim. Então, isso tem que ter muito cuidado, onde a gente projeta essa nossa carência, no fundo é uma grande carência. E o que eu vejo com mais sentido, e que foi dando, portanto, existência à busca dos estudos e o pós, é você ter a clareza das gerações anteriores. Ou seja, você, Kevin, quando olhar para a sua vida, você não consegue mais enxergar a sua vida sem olhar a luta dos seus pais para você chegar aqui hoje. Você, portanto, sabe que você está aqui com um ar-condicionado, com uma cama massa, velho, e tu tá reclamando da temperatura o dia todo. Hoje tá quente, hoje tá frio, e tu nem sabe o quanto sacrifício foi custoso para tu estar aí, sentado na tua cadeira, deitado, aí passando horas e horas apenas descansando. Então, eu acho que de alguma maneira, quando você começa a pedir para escutar as histórias dos seus pais, das pessoas que te criaram, que de alguma maneira te deram a energia para você estar aqui, você começa a perceber que você é uma pessoa em construção. Somos pedreiros de casas incompletas e que a gente vai dando seguimento, portanto, àquilo que faz com que a gente chegue hoje. Então, de alguma maneira, a história dos nossos pais, ela é uma abertura das nossas chagas, dos nossos buracos. Elas preenchem também os nossos buracos. Elas fazem, portanto, com que você veja tudo que foi feito para que você esteja aí criado, belo, passando o seu conhecimento. Então, eu acho que todos os dias, de alguma maneira, a gente tem que orar, invocar, pensar nessas histórias dos nossos pais, honrá-los em vida ou em morte também, porque o que eu escuto de algumas pessoas que vão dando, portanto, essa alegria ao sonho do pai, a conversa, portanto, que já teve com alguém que já se foi, e um colega que passou aqui na live, ele falou muito comigo sobre isso. Veja, quando você tem, portanto, a clareza da geração anterior que fez com que você chegue hoje, o seu propósito de vida, ainda que você não a tenha, é de continuidade a essa luta que já foi dado causa muito antes. Então você se situa e fala assim, poxa, eu não vim por acaso, meus pais não sofreram por acaso, minha família não saiu do interior, as pessoas não se sacrificaram por mim, tem alguém suando sangue para que eu esteja aqui me cobrindo no frio. Tem alguém que suou muito sangue para eu estar aqui onde eu estou hoje. Então, isso dá energia, inclusive, a você continuar, ainda que você não saiba. E aí, quando você começa a caminhar, começa a colocar as coisas em atividade, veja, às vezes, quando você está durante uma caminhada, você tem ideias que você não pensou. Às vezes, quando você está, sei lá, tomando banho, vem coisas, cara, maravilhosas. Agora, quando você está inerte, deitado, em estado, portanto, de plena passividade, as coisas não vêm, as coisas não surgem. E eu acho que, de alguma maneira, quando você começa a olhar um pouco para a vida das pessoas que passaram para que você chegue onde você está hoje, isso dá o alcance de propósito para você. Vem, em mim vem, consequentemente. Ainda que eu esteja perdido, eu me acho. Ainda que eu esteja projetando em coisas que passem, eu me acho. Então, isso para mim, propósito, é enxergá-los. E aí, a partir disso, você vai fazendo, vendo onde você está projetando, o que é propósito para você. O que é que você quer? Qual a forma que você acha que você vai perpetuar a sua vida? É entregando ao quê? Então, de alguma maneira, para mim é esse peso sobrenatural. É olhar para os meus pais e ver que, de alguma forma, esse coração que está aqui conversando para você, que muitas vezes parece mole, é duro com eles mesmo. E eu tenho que relembrar todos os dias os sacrifícios que foram feitos para chegar até aqui hoje. Cara, eu tô aqui sem palavras. Tô aqui sem palavras. Eu não sei, eu não sei não, eu tenho certeza que muitas foram abençoadas com essas palavras aqui, que eu tenho certeza também que você não vai se dar o crédito. É algo que Deus colocou dentro de você, cara. Muita gente comentou aqui, não sei se você viu, cara, que tá tocando o coração forte, que sentiu, enfim, emocionalmente. E, cara, eu vejo em você e eu espelho muito em você nisso, de se importar, de você ter uma figura, e eu não falo isso para te elevar mais do que ninguém, eu falo que você está cumprindo algo que eu olho e digo, é por aí, é isso mesmo, é se importar, é se dedicar, é seguir o caminho. E que concurso, eu penso, é uma pequena fase. Meu amigo, eu
Cara, eu não queria falar isso, mas nosso tempo tá se encerrando. Nossa conversa tá maravilhosa. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de bater esses papos. A galera tá comentando muita coisa legal aqui. Mas eu queria te deixar. Vai ter uns 3 a 4 minutos aí. E eu tô muito emocionado para falar, então eu vou te deixar falar. Se quiser dar uma última mensagem para a galera que está acompanhando a gente aí. E depois a gente vai encerrar. Tá bom, meu amigo? Meu irmão, assim, veja, o que eu posso dizer para você é que você, de alguma maneira, tem isso, né? Há dentro de você essa chama, né? Nós, de alguma maneira, somos convocados a algo. Existem pessoas, e aí eu posso falar assim, que enquanto você não fizer isso, enquanto você sentir que não há uma entrega, você não pode se render. Ou melhor, você não pode se dar por satisfeito. As pessoas que querem mudar, por exemplo, de carreira, eu quero sair do direito, eu acho muito legítimo isso, eu acho justo até, que existe um ponto em que a desistência do concurso ela tem que ser enfrentada não como uma desistência, mas como uma maturidade mesmo. Agora, enquanto você sentir que ainda não foi dado tudo de você, às vezes essa mudança pode ser por preguiça. Então tem que ter muito cuidado com isso. Eu vejo, portanto, a ideia da pessoa que está estudando para concursos como alguém que tem plena convicção que quer alcançar resultados no mundo. Você quer ser aprovado no concurso. Você quer que seu nome saia na lista. Tem um desejo íntimo, um anseio pessoal por você se ver reconhecido, seja no cargo, seja na remuneração, seja na projeção que você tem na sua mente. Agora, a grande maioria dos atos na sua vida, eles são estéreis por mundo. Muitas vezes as coisas que você pratica, elas não dão um resultado externo. Elas não alcançam algo que as pessoas vão te aplaudir ou vão de alguma maneira te venerar, ou você vai achar que foi uma coisa frutífera. Só que isso é sempre quando a gente olha a projeção dos atos externos. Todos os seus atos, eles geram resultados internos. Ainda que não gere no mundo. Muitas vezes não vai gerar no mundo. A maioria das vezes nem vai gerar. Muitas vezes as pessoas nem vão saber disso. Mas sempre haverá resultados internos. Então é quando você, de alguma maneira, olha para todos os seus atos e desapega um pouco do que vai gerar no mundo. Veja que isso é um grande paradoxo, porque você quer ser aprovado num concurso. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que o mais importante é você continuar fazendo com calma e com alma, inteiro naquilo, sabendo aquilo que você quer, sabendo, portanto, para onde você vai e sabendo que só a constância no tempo, e aí, desculpa, Kevin, mas tá com você aqui, não tem como você não me recordar os áudios do conteúdo de PGE, as mensagens de alguma maneira de gente tá próximo, que eu sei que são coisas ínfimas, pequenas, mas perceba, muitas vezes os gestos pequenos eles também geram resultados. Muitas vezes que demorem externamente, mas internamente sempre geraram. Ou seja, no fundo, é você apenas desapegar um pouco do resultado exterior. E saber que as sementes, os frutos, eles sempre vêm aqui. Quando você se vence, começa pelo seu despertador, começa pelas suas distrações, começa, portanto, por gestos de impaciência que você não vai do dia a dia, você não se aborrece com besteiras, você sabe que sempre gera em você. Quando eu recebo alguma coisa muito ruim de você e não rebato de imediato e guardo aquilo ali dentro de mim e passo um minuto e não rebato no mesmo ritmo que foi me dado, bicho, isso gera um benefício enorme dentro de si. Porque eu sei que não vale a pena eu me desgastar em algo que não vai ser mudado. É apenas o seu gesto, o seu ponto de vista. E, portanto, eu acho que são essas coisas que o concurseiro, se ele só enxerga o resultado, ele não vê a transformação que ele tem que passar para que quando ele chegue, por exemplo, no cargo que ele tanto almeja, ele não seja um babaca. Ele não seja um cara, me desculpe, imbecil. Que é o que muitas vezes você percebe, pô, velho, esse cara, ele não encontrou a jornada do concurseiro como um ato de purificação mesmo. Ele não encontrou outro sentido a não ser passar, ganhar um salário, de alguma maneira fazer algumas coisas. Aí, o que é que ele vai retribuir para o mundo? E o que é que ele vai dar? O que é que ele vai falar? Às vezes o cara tem até raiva de ter estudado. E eu acho que isso é um dos gestos de maior ingratidão à sua vida, ao que você pode proporcionar. Então, por isso que quando um cara chega e fala assim para você, velho, será que é possível passar num concurso? Eu paro assim e falo, irmão, é claro que é possível, velho. Eu tô aqui hoje. Se eu dou esse não pra você, eu tô negando a minha vida, velho. Eu tô negando todas as minhas dúvidas que eu tive de mim, todas as minhas lamuras, eu tô te negando, velho.
Então como é que eu posso dizer que isso era boca para fora? Não era boca para fora. É verdade. Eu acredito que é possível, sim. Porque eu tô olhando para minha história, velho. Então, assim, eu acho que são essas coisas que, de alguma maneira, a gente vai alcançando. E mesmo que você hoje pense, poxa, o que é que eu vou fazer depois? Projete hoje, nos seus estudos, o amanhã. Faça uma promessa aí. Quando eu passar, né? Eu conheço pessoas que me disseram que doaram mais de 10 salários seus ao passar. E que estão, portanto, pagando essa dívida parceladamente, silenciosamente. Você pode falar ou não, mas de alguma maneira retribua isso. E eu fico muito feliz, meu irmão, de estar aqui com você, assim, de coração. São pessoas que, de alguma maneira, entregam, se doam, né? E são como velas. Elas precisam se consumir, elas precisam queimar. Se não, são adornos. Se não, a gente guarda ali na sala aquele livro que a gente nunca abre e a gente acha bonito. As pessoas precisam se doar para cumprir a missão delas. Se não houver isso, é adorno, é máscara, é roupa bem vestida e simplesmente aí a gente vai, enfim, os grandes materiais que você tem e que você não lê, você tem um HD externo enorme, mas no fundo você não se consumiu em nenhum, né? Meu irmão, te agradeço muito, 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 do fundo do coração. Que palavras, que Deus continue te abençoando e te usando, cara, porque a gente precisa disso. De pessoas como você, e eu recebi essa convocação sua, espero, junto contigo, continuar esse legado. E, cara, Deus te abençoe muito, Felipe. Você é um cara iluminado. Eu sei que você já é muito abençoado, mas eu não canso de dizer isso. E, assim, conte comigo, que você precisar, estou à disposição. A gente ainda não se encontrou pessoalmente, essa pandemia veio aí, mas vai rolar em algum momento. Deixa o Igor me ligar para eu ir em São Paulo conhecer o Estratégico, ainda não conheço. E a gente se encontra por lá, quem sabe. Então, meu irmão, fica com Deus. Qualquer coisa chama, aqui a casa é sua. A hora que você quiser me falar de qualquer coisa, avisa e conte comigo sempre. Tá bom? Obrigado Meu de irmão, verdade, meu irmão. de Eu vou coração, encerrar aqui, agradeço a nosso tempo você tá também. acabando. Fica à vontade, queridos amigos, um grande abraço. E você me remete a uma frase muito bela, a qual eu disse para uma pessoa que eu a amo muito, que é justamente que a graça divina, ela pressupõe a natureza. Então, de alguma maneira, a flor, né, para receber a luz solar, ela tem que inclinar. E você tem essa inclinação, meu irmão. Você tem algo bondoso dentro de você, que é natural, é algo que vem de ti, né? Então, que você sempre siga isso, né? Sempre olhe um pouco e nunca fique escutando ruídos aí para deixar essa voz falar, desabrochar em você. Você é um grande amigo, cara. Sensacional, meu irmão. Ah, cara, é difícil até encerrar isso aqui. Mas vamos nessa. Gente, muito obrigado a todos que acompanharam. Ainda tem mais de 20 pessoas aqui com a gente. Então, Deus nos abençoe. Qualquer coisa, pode mandar mensagem para mim. O Felipe também é um cara super aberto. Então, precisando de alguma coisa nessa parte emocional, vamos criar uma rede de apoio, gente. Vamos se apoiar, vamos conversar. Não fiquem sós, vocês não estão sós. Tá? Contem conosco sempre. Meu irmão, vou encerrar agora aqui de verdade. Fica com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Valeu, Kevin. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.